Muito bem, estamos de volta. Boa tarde, tudo na paz aí? Estamos no ar com mais uma edição dos Donos da Bola. E hoje, os donos da bola, Cadu Doné, nosso comentarista, o repórter da Rádio Band News FM, Diogo Ramalho, para trazer aí o treinamento de hoje, principalmente o treino do Cruzeiro pela manhã, e também Alexandre Simões, jornalista Alexandre Simões, nosso convidado, edição de hoje. A gente falou aqui agora há pouco, na chamada, dentro do Jogo Aberto, sobre a questão da interação. A gente chama o telespectador para participar através do Twitter e também do Facebook, mas às vezes a gente não lê aqui as mensagens. Elas aparecem no rodapé da sua televisão, mas agora, a partir de segunda-feira, promessa feita aqui, a gente vai interagir durante todo o programa com o telespectador, ok? Mas você pode aí seguir no Twitter, no @ Os Donos da Bola MG, e também no facebook.com/Os Donos da Bola MG. Polêmica! O técnico Cuca do Galo desmentiu uma notícia veiculada em um site de que ele teria aconselhado o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, a não levar Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. A reportagem é de Gisele Ramos. Na representação do Atlético, nenhum dos convocados de Felipão foi visto. Hever ganhou mais um dia de folga. Bernard fez trabalho na academia e foi embora. Ronaldinho Gaúcho, a grande ausência na lista dos que vão vestir a amarelinha, também não apareceu na cidade do Galo. Quem participou da coletiva hoje foi o técnico Cuca. Ele, que geralmente só fala na sexta-feira, resolveu aparecer na sala de imprensa. E não foi para falar da decisão do Campeonato Mineiro. Eu fiquei sabendo até por meio do assessor de imprensa nosso aqui, do Domênico, que um veículo de comunicação informou que o Filipão ligou para mim e que teve resposta não positiva quanto ao Ronaldo. Eu acho isso muito desagradável, né? A gente com 50 anos de idade ter que vir aqui falar uma situação mentirosa, para não falar outro termo, né, que me vem à vontade de falar, e dizer que jamais o Felipe ligou para mim para tirar informação de qualquer comportamento de qualquer jogador. Uma vez ligou perguntando sobre o ombro do Bernard, a questão de quase um mês atrás, mais ou menos, antes de Brasil e Chile, uma semana antes. Cuca revelou que também ficou surpreso com a não convocação do camisa 10. Estava, como todo torcedor, né, observando ao vivo, e a não presença dele pegou de surpresa. Sobre o comportamento do craque, Cuca não mediu elogios. Aqui comigo, se fosse me perguntado do comportamento do Ronaldo e isso fosse fazer a diferença dele ser convocado ou não, dependendo da minha informação, se viessem me perguntar, ele seria convocado. Porque aqui ele tem o profissionalismo exemplar que vocês estão aqui todo dia e vê. Vocês viram ele faltar algum treino? Vocês viram ele fazer alguma coisa errada aqui? Uma vez ou outra você preserva o jogador, porque tem um desgaste excessivo de um jogo para o outro, principalmente domingo e quarta. Então, somente isso, não é regalia nenhuma. A importância dele para nós, não preciso falar, vocês sabem. O comandante alvinegro não acredita que Ronaldinho vai se abalar com a decisão de Felipão. Não, até porque o Felipão foi bem claro que essa convocação é para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo está em aberto, vai depender muito ainda. Pode surgir novos nomes e velhos nomes, isso aí está em aberto. E o Ronaldo é um cara maduro, experiente. Ele vai fazer mais força ainda do que tem feito para mostrar a qualidade dele. Isso aí a gente tem que entender também. Você acha que se você de casa, vamos fazer uma reflexão aqui. Você acha que se o Cuca fosse traíra, você acha que se ele fosse o que indiretamente colocaram, meio que um rótulo nele, antiético, traíra, ele teria esse grupo nas mãos? Você acha que esses caras correriam por ele dentro de campo? Acho que não. E sincero e honestamente, se o Cuca faz um negócio desse, ele assina um atestado de imbecil. Eu não acredito, sinceramente. Eu li a matéria com muita atenção, ouvi a entrevista do Cuca ontem e vi aqui na TV agora pela manhã. E eu não acredito que o Cuca tenha feito isso. Eu acredito no Cuca. Porque esse tipo de onda acontece, não é? O jornalista
que trabalha na área das finanças, ele erra, o jornalista que trabalha na área da medicina erra, né? E aí o jornalista esportivo também erra, só que ele lida com a paixão do torcedor, né? Que é o grande problema. Alexandre Simões, nosso convidado mais que especial, jornalista Alexandre Simões, sobre essa questão, essa polêmica envolvendo a matéria feita pelo UOL e a resposta do técnico Cuca ontem na coletiva. Você já tem uma opinião formada sobre isso, Alexandre? Boa tarde, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Everton. Prazer é meu. Everton, o ditado popular diz que o que começa errado termina errado. Né? Eu acho que essa história do Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que foi colocado muito aí e alimentado pelo Filipão, de que estava sendo testado, um ou outro, eu acho que é um desrespeito com dois jogadores que você conta ou você não conta. Você não tem que testar Kaká, não tem que testar Ronaldinho Gaúcho, porque os dois já mostraram o que eles podem fazer, a história deles. Então, ou você conta ou você não conta. Eu acho que o Filipão tem todo o direito de não levar o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. Eu só acho que o que alimenta esse tipo de especulação é o fato de o treinador não dar uma explicação clara, segura. O Filipão, O Filipão, né? Exatamente. O Filipão, ele se mantém com aquela máxima de que não fala de jogadores não convocados. O que eu concordo com você, não dá para ser sempre assim. É legal ele dar uma explicação. Exatamente. Eu acho que assim, por que eu não convoquei o Alexandre Pato e levei o Leandro Damião? É uma coisa. O Ronaldinho Gaúcho foi 2 vezes o melhor do mundo. É campeão do mundo pela seleção brasileira. Eu acho que é um problema grave que a gente tem no futebol brasileiro, que a gente não tem respeito pelos nossos ídolos. A gente fica vendo o futebol argentino, por exemplo, o Uruguai, chileno, eles têm um respeito absurdo. Aí no Brasil, o Filipão deixa de levar o Ronaldinho Gaúcho, sendo que ele participou de 3 dos 5 jogos do treinador, e não dá explicação, não vou falar de A, B ou C, isso é o melhor para a seleção. Ele tem que explicar. E eu acho que a situação chegou num ponto, né, que o próprio Cuca, que é amigo do Filipão, foi jogador do Filipão no Grêmio, eu acho que deveria pedir ao Filipão para poder, sabe, porque realmente cria um clima muito ruim. Né? A gente não pode tirar do Ronaldinho o direito de ficar achando, pode ter tido alguém aqui dentro que me prejudicou na seleção. A gente não pode tirar do Cuca a preocupação, né, de estar vivendo a situação de que, agora que eu estou com tudo aí nas mãos para ganhar uma Libertadores, para poder fazer um trabalho maravilhoso, surge uma notícia de que pode desestabilizar a relação dele com o maior jogador dele. Então é uma situação que precisa ser explicada. Eu não acredito que o Cuca tenha feito isso. Eu acho que o Cuca, ele é um cara que está mostrando uma experiência muito diferente do que ele viveu em outros clubes, desde os tempos de Cruzeiro. Então, eu acho que é uma situação que precisa ser esclarecida, mas que, infelizmente, foi alimentada pelo Filipão na coletiva de ontem após a convocação. Sabe o que acontece, Ramalho? Rapidamente, você vai falar sobre isso. Só uma questão rápida aqui. Ano passado, um amigo de um amigo muito influente lá dentro do Atlético, me disse, Kaká já é do Galo. Evidentemente que nós não falamos nada sobre isso aqui no Instinto Golaçou e nem na Band News. Né? Mas ele cravou, tô cravando, pode falar aí, porque meu amigo é amigo não sei de quem. Ninguém falou nada. A gente esperou e o fato não acabou não sendo concretizado. Falar com o amigo do amigo e o amigo do amigo traz uma informação, você vai lá e banca que de fato aconteceu. Você como repórter da Band News, aliás, dos mais competentes que eu já trabalhei, isso é suficiente para você levar uma situação tão polêmica dessas aos microfones, Ramalho? Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade. Amigo do amigo, isso aí a gente está cansado de ouvir, nós que somos jornalistas. Aí você entra num táxi, o cara fala, eu carreguei fulano de tal ontem aqui, que é amigo do treinador tal e disse que fulano está vindo para o clube. Isso é responsabilidade. Se essa informação chegou até você, a sua obrigação é checar diretamente na fonte. Você não pode simplesmente chegar no veículo que você trabalha e dar como certo uma informação de um amigo que falou, não. Você queria acrescentar algo sobre o que o Alexandre disse? Só para acrescentar, eu acho que o Filipão tem que se explicar assim, porque ele mesmo em outras entrevistas já disse que seleção é momento. E o momento é do Ronaldinho Gaúcho. Bem lembrado. Falando em seleção, em momento, Cadu Doné, o momento não propicia uma convocação de Leandro Damião e de Jadson. Concordo. O momento individual e o momento dos clubes também, apesar do Internacional ter se sagrado campeão estadual. Mas se é momento, Leandro Damião e Jadson já não deveriam ter sido convocados. Você pensa também assim, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre, meu chefe, né? Tem que dar meu chefe hoje em dia. Everton, boa tarde a todos em casa. Só uma palavrinha a respeito do que os dois falaram. A gente tem que separar
duas coisas nessa questão do Ronaldinho Gaúcho. Primeiro, que tem sido repercutido que ele não foi convocado em função do atraso aqui em Belo Horizonte no jogo do Chile. Isso pode ser verdade ou não. Se for verdade, não concordo com o Filipão. Atrasar é errado, tudo bem, mas a gente tem que ter senso de proporção nas coisas. 15 minutos de atraso é uma coisa que você vai lá, chama atenção, conversa com o cara, fica sabendo o que aconteceu, pede para não se repetir, mas não precisa deixar de convocar o cara por causa disso. É um exagero. Mas isso eu acredito que tenha influenciado, porque a gente sabe como é que é o Filipão, como que ele é sargentão com essas coisas. Até porque a outra grande injustiça na convocação foi a ausência do Ramírez, que também teve um problema pequeno ali de não ter se apresentado quando estava contundido, quando o Lucas, que também estava com problemas, chegou lá e se apresentou. O Filipão gosta dessas coisas, às vezes se apega demais a essas picuinhas. A segunda coisa é essa história do Cuca estar envolvido numa possível desconvocação, digamos assim, do Ronaldinho Gaúcho. Isso não é verdade. Não é verdade, é uma injustiça com o Cuca, para não falar outra coisa, a gente tem que tomar conta do horário. Sacanagem, sacanagem, é uma sacanagem, é uma injustiça. Quem conhece o Cuca olha o Twitter sabe que não aí, ó. aconteceu. Pode falando aí, Cadu, só para informar que o Twitter do pessoal já está aparecendo aí. Vai, Cadu. É isso aí, é uma injustiça. Não sei se a intenção foi desestabilizar o Galo, se foi simplesmente mau jornalismo, irresponsabilidade, busca da audiência por uma coisa cravada, que eles sabem que não é verdade, mas é uma injustiça com o Cuca. Isso não aconteceu. Agora, que o atraso pode ter influenciado? Pode sim, só que aí eu não concordaria com isso. Acho um erro muito pequeno para deixar de convocar o cara. E sobre o Jadson, é isso aí, é justamente no lugar dele que deveria entrar o Ronaldinho Gaúcho. O Leandro Damião, eu também não convocaria, talvez o Tardelli, mas eu acho assim uma injustiça menor, digamos assim, porque a posição de centroavante ali, tirando o Fred, é um grande ponto de interrogação. A gente já não tem mais aquela geração espetacular de Romário e Ronaldo. Eu já acho que a questão do Ronaldinho é muito mais, se você for comparar sobre o atraso e o que ele apresentou no último jogo, eu acho que a coisa é muito mais dentro de campo do que fora. Entendeu? Porque conhecendo o Filipão, foi até bom você foi falar muito isso, mal no Amado. jogo, e aí é outra discussão, é questão tática do Atlético, da seleção é diferente. Mas você está dizendo que o Ronaldinho, então, não joga bem na seleção, é isso? Não é que ele não joga, não vem jogando. Ele já quer dizer jogou, que ele mas não foi não bem vem nos jogando. testes Ele com o não Filipão, foi bem, né, exatamente. E principalmente no teste-chave, que foi contra o Chile. Ali, eu acho que ele estava até mais para ser convocado, mas foi tão mal no jogo que o Filipão desistiu dele. Foi até bom o Ramalho falar disso, porque eu até acho que ele não foi bem mesmo. Eu comentei esse jogo, você também esteve lá presente. Ele foi muito mal, aliás, como a seleção como um todo. Sim. E aí está a explicação, porque eu acho também uma injustiça esse argumento, porque o Filipão fez poucos jogos nessa segunda passagem dele pela seleção. E quem foi bem nesses jogos? A gente pode salvar o Júlio César, que voltou muito bem à seleção, salvou o time ali quando foi muito pressionado em alguns jogos internacionais, contra a Itália, por exemplo. Ele marcou presença ali, ficou forte. O Jean foi bem em um outro jogo. O Pato foi melhor que o Damião. Não, você está dizendo aí, eu discordo de você, Ramalho, quando você diz que existe essa situação de se basear nas apresentações pela seleção, eu discordo. Que bola que o Jadson jogou contra o Chile? Isso que eu tô Mas eu não estou dizendo que está certa a convocação do Jadson. Eu também discordo e acho que não é o cara. Então cita o Jadson, pô. Mas não é o cara. Isso aí eu sempre falei. Não é você ter que depender de um Jadson na armação de jogada da seleção brasileira. Eu acho que é o fim da picada. O Ronaldinho Gaúcho e Jadson é uma coisa assim, de discrepância, de diferença. Inclusive, entre um e na outro, fase atual, sempre né? Não só no nome, não só no nome. Não tem comparação. Deixa o Cadu terminar o raciocínio. Para terminar o raciocínio, é o seguinte: se o Ronaldinho não tivesse jogado bem nessas partidas em que ele teve a oportunidade com o Filipão, mas a seleção estivesse voando, um monte de gente estivesse jogando bem, seria um argumento. Mas não serve dizer, o Ronaldinho não foi bem nos testes, não foi mesmo, mas nessa nova era Filipão, tirando o Júlio César e o Fred, que fez gol em todos os jogos que participou, quem foi bem? O Jadson não jogou bem, o Neymar não jogou bem, o Oscar não foi tão bem. Então, quer dizer, não serve como argumento por causa disso, porque a seleção não vem jogando bem como um todo. Se basear nos jogos, nem o Neymar vai para a seleção. Daqui a pouco o Alexandre vai falar, a gente vai continuar nesse assunto. Daqui a pouco também o Bernard, hein? Meio atacante atleticano falando se vai com time misto para o jogo de domingo. Tem aí o Tijuana pela frente, já aqui nos donos da bola. A missão do Cruzeiro no próximo domingo não é nada fácil, mas também não é impossível. A Raposa busca inspiração em outras tarefas difíceis que já enfrentou. Confira na reportagem do grande Luciano Dias. Reunir forças, acreditar, trabalhar o emocional, mudar a postura.
Estas são apenas algumas das palavras citadas por Marcelo Oliveira na última entrevista na Toca da Raposa. Juntar tudo que a gente puder de positivo para trazer. Indignar com o que fizemos, né? Tirar proveito, corrigir, modificar. E se fizemos um jogo lá no início do ano tão bom, nós podemos fazer novamente. Os números mostram que a missão do Cruzeiro para domingo é difícil, mas não impossível. Nos últimos 5 anos, o Cruzeiro venceu o Atlético por uma diferença de no mínimo 3 gols em 3 oportunidades. O Cruzeiro passou por um momento que estava para ser rebaixado, se perde um clássico e venceu. O Cruzeiro já ganhou outras partidas em finais também com placar elástico. Tanto em 2008 quanto em 2009, o Cruzeiro venceu o Atlético por 5-0 nas decisões dos estaduais. Em 2011, a Raposa tinha que vencer o Galo para não ser rebaixado. Foi além do esperado. Goleou por 6-1. Equilíbrio, concentração, não é momento de desespero, momento de estar bem focado. Procurar não dar atenção e ouvido para algumas coisas que pode, de repente, vir para querer abalar o grupo. O grupo de experiente tem que saber que o que a gente tem feito, que as críticas elas vão vir, porque futebol tem que ser perfeito sempre. No dia que tu não é perfeito, você deixa de ser o melhor jogador para ser o pior jogador. Então é momento de ter equilíbrio, de ter a convicção daquilo que você está fazendo, desde do primeiro dia de trabalho, e saber que a gente tem condições de mudar essa situação. O Cruzeiro também busca inspiração na história. Na final da Supercopa de 1991, por exemplo, a Raposa perdeu para o River Plate por 2-0 na Argentina. Tinha que vencer no Mineirão por 3 gols de diferença para ser campeão. E conseguiu 3-0 com show de Mário Tilico. Historicamente, a gente já viu muitas viradas sensacionais. É uma realidade que é uma missão difícil, mas também que depende do nosso trabalho. Muito bem, depende também da força da torcida. Domingo, torcida do Cruzeiro lá, torcida do Atlético também, aliás, vai dar mais de 10%, né? Porque a carga de 10%, mais aquele setor da Minas Arena também. Eu lembro a você, torcedor do Cruzeiro, amanhã Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, estará aqui nos estúdios dos donos da bola, ok? Quer ganhar a camisa do seu time de coração? Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho pra você aqui. Então, meu amigo, você precisa conquistar o seu novo carro. É a hora é essa, a hora é agora. Você que tem mais de 18 anos pode comprar seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 10 por dia. Compre agora e agora mesmo, ligando, claro, para o 3003-4443. 3003-4443. Se você tem um carro usado, você pode usá-lo também como lance. E olha, e é uma moleza que eu tenho para você aqui agora. Com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou o prazo de pagamento. É só um Brasil mesmo para fazer isso por você, é ou não é? Mas ligue nesse minuto, compre o seu sonho, realize o seu sonho, 3003-4443. Mas ligue agora, não perca tempo, o valor do carro financiado em pequenas parcelas ou dividido em pequenas parcelas. Então, meu amigo, ligue agora, compre um consórcio e concorra a R$ 25 mil por semana até o final do seu plano. Você de carro novo com R$ 25 mil na mão para gastar como quiser. Você pode, porque claro que você não vai perder, não é? Claro que você não vai perder. O Ramalho já trocou, foi lá, correu lá. 3003-4443, 3003-4443. Visite o estande do Consórcio Chevrolet Brasil nos shoppings Del Rey e Estação BH. Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia na Chevrolet Brasil. Promoção para os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio. Cada um leva uma camisa do seu time de coração. Tá aqui, tem do Galo, tem do Cruzeiro, tem do América. Você vai torcer bonito no final de semana, mas tem que ligar agora. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, hein? Não tem prorrogação. Conquiste o seu novo carro agora. 3003-4443. Mas ligue agora. Ligue agora. 3003-4443. E se fechar negócio, vem cá pra gente dar um rolê e tomar uma cerveja por aí. Ô, Ramalho, clima no Cruzeiro hoje. Treino no Cruzeiro. Tá sentindo o clima legal? Muito. Acho que até o próprio Marcelo Oliveira disse que se surpreendeu na reapresentação. O clima é melhor do que o esperado. Os jogadores fizeram uma reunião por iniciativa própria deles
para tentar reverter. E a confiança é a palavra da semana na toca, viu, Everton? Hoje pela manhã, mais uma atividade técnica, exemplo de ontem. O Marcelo Oliveira dividiu 3 equipes, trabalhos com bola. Já começou a semana com trabalhos com bola, mais um treinamento hoje à tarde. Hoje não participou pela manhã, o Borges e também o Diego Souza foram poupados, mas nada que preocupe para domingo não. Mas aquela coisa de cansaço muscular mesmo, e o Tinga continua no departamento médico, dores na panturrilha, esse é a dúvida. Ô Alexandre, o clássico, normalmente, quem vai mais determinado, principalmente em times que se equiparam, não estou dizendo aqui que o Cruzeiro tem a mesma qualidade do Atlético, não é isso, está um pouco abaixo, mas num clássico as forças se equivalem. Quando vai com sangue nos olhos, com determinação, normalmente faz a diferença. Você acha que se o Cruzeiro entrar, de fato, com um comportamento diferente do que a gente viu domingo, aí a situação cria-se uma dificuldade maior, principalmente em relação à torcida do Cruzeiro que vai se fazer presente lá domingo com 50 mil vozes, é isso? Olha, Everton, pelo que a gente viu no primeiro jogo, né, e pelo que a gente tem visto na temporada, a situação do Cruzeiro é muito complicada. Principalmente, né, pela aposta do quarteto que o Marcelo fez, e a gente percebeu que esse quarteto ofensivo fracassou completamente no domingo. Né? Mas e nos outros jogos? Não serve de parâmetro? Não serve. O Campeonato Mineiro é muito fraco. As equipes são muito, muito ruins. Entendeu? É muito a discrepância. Você imagina, o Vila Nova foi o campeão do interior com a folha salarial de 150 mil por mês. Quantos jogadores no Cruzeiro no Atlético ganham mais do que isso de salário? Então, não dá para comparar. E Everton Ribeiro e Dagoberto substituídos e com cartão amarelo. O Borges finalizou, que bola bagou. O Diego Souza deu um chute da intermediária e fez mais o quê? Pois é, mas você acha que o Marcelo Oliveira tem que fazer o quê para mudar isso? Eu acho que o Marcelo Oliveira ele perdeu a chance durante o Campeonato Mineiro, e aí a opinião própria, nada contra o Diego Souza, nada contra o Borges, eu acho que ele perdeu a chance de aproveitar o Campeonato Mineiro para montar um real Cruzeiro, com Ricardo Goulart, com Anselmo Ramon, com Elber, com esse Alisson que foi emprestado para o Vasco. Eu acho que o futebol não se joga com nome mais há muito tempo. Peraí, então você está dizendo que o técnico Marcelo Oliveira aproveitou mal o grupo de jogadores que ele tem. Ele poderia ter usado mais o Anselmo Ramon, o Elber, qual outro você citou? O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart e Luan. Você acha que não? Outra coisa que eu acho é que o Cruzeiro tem gente demais. Ananias, Luan, aí daqui a pouco volta Martinúcio, entra Luca, fica um grupo inchado. Isso é ruim, isso é ruim. Já surgiu história até mais cedo de que o Luan teria pedido para voltar ao Palmeiras, essa coisa toda, porque não joga, o Ananias não fica nem no banco, o Vinícius Araújo não é nem banco. Peraí, eu sou obrigado a te interromper mais uma vez. Essa informação pintou hoje pela manhã? Não. Há cerca de uns 15 dias. Uns 15 dias, o Luan quer sair do Cruzeiro, é isso? A informação era de que o Luan teria ligado no Palmeiras pedindo para voltar. Caramba, rapaz. Isso chegou a ser divulgado, acho que o próprio Diogo chegou a falar disso. Comentado, né? Mas em São Paulo, de que o Luan teria ligado. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Diego Souza tem uma bela história no futebol, e quando surgiu como segundo volante no Fluminense, era um fenômeno, era jogador em nível de Europa, tem uma qualidade absurda. O Borges é um grande finalizador, mas o Borges é anulado facilmente pelas zagas. Foi pela zaga reserva do Vila na quarta-feira anterior ao Clássico. O Anselmo Ramon é um jogador que cria muito mais problemas, principalmente para a zaga do Atlético. Eu não sei bem o que acontece, isso existe. Tem jogador que cria problema para o adversário, o Anselmo Ramon. Ele tira a zaga do Atlético um pouco do sério, né? O Diego Souza é um jogador de pouca movimentação, participa pouco do jogo, principalmente na recomposição. O Everton Ribeiro, ele não sabe participar muito disso, tanto é que ele foi amarelado num lance bobo. O Dagoberto não tem mais condição física para esse tipo de recomposição. Então, o que aconteceu? O quarteto ofensivo do Atlético, além de jogar muito na frente, a recomposição do Tardelli e do Bernard, ela é absurda. E o Cruzeiro não contou com isso. Então, o time ficou completamente exposto. Aí sobra o Ronaldinho Gaúcho, tem que sobrar, ué. Porque passa Bernardo de um lado, Tardelli do outro, o Jô lá, chega o Marcos Rocha, o pessoal lá de trás não tem o pessoal da frente que acompanha, o pessoal lá de trás tem que fazer uma opção difícil. Você percebe que a marcação do Cruzeiro estava tão equivocada que o Clássico estava 1-0, 11 contra 11, início do segundo tempo. Quer dizer, 1-0 para o Cruzeiro não era um desastre total e absoluto. O Bruno Rodrigo foi expulso por quê? Porque o Vitor chutou uma bola na frente, ele estava no mano a mano com o Ronaldinho Gaúcho. Zagueiro pode estar no mano a mano com o meia? Não pode. Isso é básico no futebol. A opinião do Alexandre Simões, ela de certa forma é polêmica. E meio que vai de encontro ao que eu, por exemplo, penso do grupo cruzeirense. Eu gosto muito desse grupo cruzeirense, acho que tem qualidade, mas de fato o Marcelo Oliveira precisa achar algumas... E o Twitter tá passando aí, pessoal, ó.
participação efetiva do telespectador aqui, dos donos da bola, e ter opinião rolando aqui no rodapé. Fique de olho aí. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que tem qualidade. O Marcelo é que ainda não achou, de repente, uma forma ideal para esse time jogar. Cadu, Alexandre Simões tem razão ou você discorda do que ele diz? Eu discordo, na verdade. Eu concordo com a parte de que a marcação foi muito fraca no Clássico. Isso é verdade, mas eu acho que poderia ser acertada com os mesmos jogadores. Isso que eu quero dizer. Eu não tiraria o Everton Ribeiro, o Dagoberto, o Diego Souza ainda do time. Você acha que o Marcelo Oliveira, perdão por ter interrompido, mas já interrompendo, você acha que o Marcelo Oliveira, ele tem tantas peças que ele está perdido? Não, não acho não. Sobre como usá-las? Não acho não, tanto que ele firmou com esse quarteto como titular. Os outros são opção, tá claro isso. São opções, isso está claro. Ele não está trocando toda hora, não está deixando de formar um grupo. Você pode concordar ou discordar com a escolha do cara, porque isso passa por opinião pessoal. Mas não acho que ele está perdido, não. Repito, a marcação foi muito fraca domingo. Com isso eu concordo com o Alexandre Simões. O Leandro Guerreiro, por exemplo, ficou no meio termo ali entre a marcação individual e a marcação por zona em cima do Ronaldinho Gaúcho, mas sempre muito longe, dava muito espaço para o Gaúcho. E eu fiquei até como a opinião do Alexandre foi muito diferente, muito original, eu queria até que... Posso fazer uma pergunta para ele? Você vai até para servir de subsídio, para vocês discutirem, e eu deixo à vontade, inclusive, para dedo no olho, tapa na cara. O Marcelo Oliveira, muito criticado, inclusive, domingo, por ter, de repente, armado o time de forma tal que o Ronaldinho jogou tranquilo. Ele responde ao Alexandre Simões, ao Cadu Donei e a você de casa. Acompanhe. Nós fomos envolvidos pela movimentação do Atlético. O Atlético de hoje ele tem mais variantes. A inclusão do Tardelli, ela criou mais movimentação e às vezes você perde um pouquinho, tem que ter muita atenção na marcação. Mas com tudo isso eu achei também que descuidamos de um jogador fundamental que cria, que talvez não movimente tanto, mas que cria muito. Então esse foi um erro fatal nesse jogo que passou. Olha aí, um erro fatal que pode ter custado o campeonato, Cadu? Pode ter custado. Provavelmente vai custar. A verdade é que está muito longe o placar, está muito difícil. Eu ia perguntar para o Alexandre o seguinte, ele comentou da entrada, do aproveitamento do Elber, do Ricardo Goulart e da fraca marcação apresentada para o Cruzeiro. Você acha que esses jogadores deveriam ser utilizados no lugar de outros membros ali do quarteto do Cruzeiro? Ou talvez colocando... Você acha que para solucionar a marcação seria acrescentar um volante? É manter o esquema com esses outros jogadores ou acrescentar um marcador propriamente dito no meio? Cadu, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Marcelo, a gente tem que tomar como base do Marcelo, o grande trabalho que ele fez foi o Coritiba, que era Rafinha, Davi, Bill e Marcos Aurélio. Depois o Davi saiu, veio o Everton Ribeiro, que é um baita jogador, teria lugar em qualquer time do Brasil. O Cruzeiro tem centroavantes melhores do que o Bill. E o Dagoberto é superior ao Marcos Aurélio. O que falta ali é o Rafinha do Cruzeiro, que o Diego Souza não é. É um jogador de uma qualidade técnica impressionante, talvez tecnicamente seja até o melhor jogador que o Cruzeiro tem. Agora, o jogador ele precisa se encaixar no esquema. Não adianta ele não se encaixou ainda, na sua opinião? Não, eu acho que ele não tem condição física de exercer a tarefa que ele tem que exercer com esse esquema de dois volantes, sendo que são dois volantes que não tem uma velocidade. Você não pode comparar a velocidade de Leandro Guerreiro e Nilton, por exemplo, com a velocidade de Pierre e Leandro Donizete, ou de Wellington e o Denilson do São Paulo, entendeu? São dois volantes, eu acho o Nilton muito útil. Me parece um cara que é um líder, é um cara que sai bem para o jogo. Agora, ele e o Leandro Guerreiro não são dois volantes que tenham a velocidade como forte. Então... Mas não seria aí, desculpa, não seria aí principalmente o problema principal do Cruzeiro? Aí sim, o fato de os dois serem lentos, porque o Diego Souza, fazer o papel de advogado do diabo aqui, ele não marca muito, mas o Ronaldinho Gaúcho no Galo não marca tanto também. Pois é, mas o Everton Ribeiro tem dificuldade na marcação e o Dagoberto também tem. O Bernardo e o Tardelli não tem nenhuma. Entendeu? Mas aí a culpa é mais do Dagoberto e do Everton Ribeiro. Os dois da ponta que marcam mais, né? Que tem que fazer aquele papel de ir e voltar. É a escolha das peças, né? O Cuca, para poder ter o Ronaldinho Gaúcho, que não marca ninguém, e ter o próprio Leonardo Silva e o Hever, que são excelentes zagueiros na antecipação, mas na velocidade eles são fracos. Ele tem o Pierre e o Leandro Donizete, que são baixos, mas compensam. Então, a montagem de um time é um jogo de xadrez. Deixa eu chamar o Paulão Caveirão aqui. Diogo Ramalho tá doido para falar, já deu 6 chutes na canela aqui. Mas vamos ouvir um especialista. Paulão Caveirão falando como marcar o Ronaldinho. Acompanhe. Todo mundo tem que ter uma preocupação um pouco maior, né? O Ronaldo é diferenciado e nós sabemos disso há muito tempo. Acho que quando ele tem espaço, ele cria. Quando ele tem espaço, ele cria. E quando ele não tem, ele cria da mesma forma. Então, eu acho que precisamos ter atenção nele.
Não só neles, porque precisamos ter atenção em outros jogadores que estão vivendo grandes momentos. Mas é isso. Foi um jogador que teve espaço, acabou criando. Teve os momentos que teve a posse de bola um pouco maior do que deveria. Mas é continuar trabalhando. É ter esse foco, que a marcação tem que ser dobrada em cima dele, em cima do Bernard, que são jogadores que acabam decidindo, como entre outros. Mas é essa coisa, é ter atenção. E o professor Marcelo vai passar um esquema pra gente que, na verdade, vamos continuar trabalhando da forma que vínhamos trabalhando, mas a preocupação tem que ser muito grande. Muito bem. Ramalho, fazendo um resumo do que falou o Paulão Caveirão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso mesmo? É mais ou menos isso. A situação está complicada, o Ronaldinho é muito diferenciado. Agora eu só vou voltar um pouco no que o Cadu e o Alexandre discutiram. Eu tenho uma opinião, concordo com muita coisa que o Alexandre disse, Mas mas... também é só concordar. Não, mas eu tenho uma opinião diferente. Deixa o cara discordar. Eu tenho uma opinião diferente em se tratando de clássico. Eu acho que clássico se ganha muito mais na vontade do que na técnica ou em qualquer outra coisa. A gente está cansado de ver Cruzeiro e Atlético, vamos dar o exemplo caseiro aqui, o time melhor tecnicamente perder e às vezes perder até feio para o time que está pior. Isso por quê? Porque o time entrou com mais sangue nos olhos, com mais vontade, com mais determinação. Acho certa a questão da marcação do Cruzeiro, que foi completamente falha no último domingo, e aí não tem vontade que segure. Tem que ter também o acerto em outras situações. Agora, acredito, não estou falando aqui que o Cruzeiro vai reverter facilmente a situação, que é muito difícil, porque o Atlético tem muita qualidade. Então, mesmo com muita vontade, a situação do Cruzeiro é difícil, mas pode vencer o jogo e não levar o título, o que eu acho que é coisa completamente normal de acontecer no próximo domingo. Mas o que você discordou aqui? Eu não entendi. Discordei que a situação de vencer o Atlético... Você sentiu o tom de desafio no caso? Não, eu discordei que a situação de vencer o Atlético... Você sentiu o tom de desafio no Cadu? Não vem criar polêmica barata. Claro que tá desafiando, velho. O que você discordou, então? Tá te desafiando. Discordei disso. Tá te desafiando. Não, porque pelo que eu ouvi do Cadu, por exemplo... Quis dizer, ele não falou nessas palavras, mas foi o que eu entendi, que o Atlético é um time mais técnico. Quando você começou seu comentário falando que o placar está muito longe, tudo, eu concordo com isso. Agora, acho que na vontade pode acontecer. Entendi. Entendeu? Tá porque vendo? o clássico, a história do clássico mostra isso. E para finalizar, em relação a Borges e Anselmo Ramon, acho que o Borges é mais jogador, aquele jogador goleador, a função dos dois é fazer gols, mas para o jogo contra o Atlético é o jogo para o Anselmo. É um jogador que dá muito mais trabalho, a dupla de zaga do Atlético, porque é um jogador que se movimenta mais, tem facilidade de sair da área para buscar essa bola e o Borges se torna presa fácil. E aí eu vou concordar. E é bom lembrar disso que você está falando exatamente no primeiro jogo, né? O jogo que abriu o Campeonato Mineiro. O segundo gol do Cruzeiro foi exatamente em cima disso que o Ramalho acabou de falar. E não só o gol, Anselmo Ramon caiu pela esquerda, cruzou e o Dagoberto fez o gol. Eu até estou muito longe de ser um fã do Anselmo Ramon. Eu tenho dificuldade em falar que ele é a melhor escolha para o Clássico. Agora, lembrando do jogo como um todo, do primeiro Clássico, não foi só o gol. E o primeiro gol que foi dele também, né? Ele deu passe para o segundo e o primeiro foi aquela dividida com o Marcos Rocha. Aconteceu justamente o que o Alexandre Simões falou. Ele causou um problema ali para a zaga, aquele jogador forte que arruma uma confusão no bom sentido ali. Realmente ele foi muito útil no primeiro Clássico, mas tem aquela história também. Até que todos contra o Atlético ele foi útil. Menos teve um que ele foi muito mal. Um do Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito mal. 3-2 no Independência. Ele jogou muito tá me lembrando mal. aqui. Foi o pior em campo até, não ganhou uma. Não, mas ele foi reserva. Não, ele era o Martinúcio, não era o Martinúcio e o Elton Paulista. Foi titular, foi muito mal, foi muito criticado pela imprensa. Inclusive o jogo do Tinga, né, que foi expulso quando entrou o Donizete. Não. Titular é esse jogo mesmo. Nossa voz do além lá tá certa. O ocupante do meu orifício auricular aqui. Mas eu acho que ele entrou no segundo tempo nessa partida. Ele jogou. Ele começou jogando com o Elton Paulista. O pessoal pode... Agora, eu só acho que é o seguinte... Você está dizendo aqui que ele foi expulso, inclusive. Foi expulso. Entrou como titular, foi expulso. Agora, e todo mundo falou, já tinha que ter sido tirado antes, porque ele estava muito mal. Exatamente, agora, me lembrei. Independentemente de qualquer coisa, eu só acho que o Cruzeiro precisa se reinventar para ter alguma chance no domingo. E eu acho que reinventar é mexer em peças. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai conseguir se reinventar mandando a campo no domingo o mesmo time que jogou domingo passado, exceto o Bruno Rodrigo, logicamente, eu que foi expulso. Eu aposto em outra mudança na lateral esquerda também. Você acha que o Egídio vai pro jogo? Eu também acho que vai. Eu também acho que vai. E eu ia perguntar pro Ramalho, que tá lá todo dia, sabe tudo, se tem a possibilidade de o Mike ser utilizado nesse jogo. Na última ele não ficou nem no banco, né? O que eu achei um equívoco. Eu acho que pelo menos ficar no banco ele deveria. Mas eu acredito que nisso aí o Marcelo tá certo. O Everton Ribeiro, por exemplo, é um grande jogador,
mas é um jogador ainda inexperiente na questão da pouca idade e acho que sentiu um pouco a questão do clássico. E o Mike, ali pela direita, com o Ronaldinho caindo por ali, o Bernard caindo por ali, iria sentir ainda mais. Então, o Ceará, muita gente achou que ele foi mal, eu achei que foi um dos menos ruins do Cruzeiro. Pela experiência, ganhou várias bolas do Ronaldinho Gaúcho. No primeiro tempo ele foi... Eu confesso que gosto do futebol do Anselmo Ramon, nunca escondi isso. Sempre falei muito bem do Anselmo Ramon. Jogador que, isso aí exatamente que o Ramalho falou, né? Ele prende marcação, ele tem facilidade para sair pelos lados e faz um pivô um pouco melhor que o Borges. A gente volta a falar do Cruzeiro daqui a pouco, porque o Galo treinou na manhã de hoje. Quem tem as informações é a repórter, a grande Gisele Ramos. Muito boa tarde para você, Everton. Bom, hoje finalmente os convocados de Filipão apareceram por aqui. Claro, estavam esbanjando felicidade. Hever e Bernard eram só sorrisos. O ausente na lista de convocados, o Ronaldinho Gaúcho, também estava bem tranquilo. E ele, junto com Hever e Bernard, fizeram um trabalho na academia, depois foram a campo, fizeram uma corridinha leve. É a semana começando, o time já se mobiliza para a grande decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, lá no Mineirão. E pode perder por até 2 gols de diferença, uma vantagem muito boa para o time. E se o assunto é clássico, eu queria mostrar para vocês uma cena, assim, no mínimo curiosa. Durante a manhã de hoje, uma raposa descansava bem embaixo do símbolo do Atlético que fica no gramado. E aí, quando os jogadores foram dar a corridinha no campo, eles acabaram espantando essa raposa e ela saiu correndo. É uma imagem, no mínimo, curiosa, né? Nessa semana que antecede um clássico entre Cruzeiro e Atlético. É com você, Everton. Muito bem, Gisele. Interessante, hein? Muito interessante essas imagens aí. O pessoal já está eufórico aqui, ó. O pessoal aqui no estúdio, né? Isso tem alguma ligação, isso pode ser uma mensagem subliminar. Que momento. Aliás, a Gisele trouxe as informações do treino desta manhã e o Bernard falou exatamente hoje sobre jogar com um time reserva, um time misto quente ou partir para o jogo com um time totalmente titular. Vamos ouvir aí, vamos ver o que disse o meio atacante atleticano. Não, lógico que não. Até pelo respeito, né, pela equipe, mesmo sabendo que vamos ter uma viagem cansativa e com certeza um jogo cansativo, acho que o foco tem que ser totalmente em cima desse primeiro jogo e com força máxima para que a gente possa buscar a vitória. E a gente sabe que a gente enfrentou uma semana cansativa, um jogo com bastante intensidade na quarta-feira passada e pegamos o Cruzeiro também na intensidade muito alta. Então a gente pode repetir isso muito bem nessa semana, num jogo contra o Cruzeiro no domingo e no jogo contra o Tijuana. Então depois do jogo do Cruzeiro é tentar recuperar e descansar o máximo possível, mesmo sabendo que vamos ter uma semana cansativa, mas ter o pensamento somente nesse jogo e depois a gente tiver as consequências para que a gente possa descansar depois do jogo. Muito bem, Cadu Doné, em rápidas palavras, o Atlético deve jogar com o time titular, porque agora é Tijuana, viagem longa e tal, ou vai com o time reserva, até porque está bem fisicamente? Time titular. Rápidas palavras. Eu falei misto ou reserva? Não na mesma. Então, time titular na sua opinião. Completo. E aí, Alexandre? Eu acho que com certeza vai com o time titular. Agora, descobrimos aí quem é o X9 do Ronaldinho. Tá aí, a raposa, né? Bem lembrado. Só pode ser. É o espião, é quem tá ligando pro Filipão, com certeza é a raposa. A raposa dedou o Ronaldinho. E aí, Ramalho, apesar de ser nosso setorista no Cruzeiro, você acha que o Galo deve ir com o time titular? Acho que deve, até porque você imagina se não vai e perde o título. A casa cai e cai ainda para a Libertadores, porque a motivação vai até porque o estadual, para quem perde, para quem ganha, nunca ganha nada, agora para quem perde, perde muita coisa. Ainda mais nessas circunstâncias, depois de dar um show em cima do grande rival, de criar essa expectativa toda, fica toda uma atmosfera, realmente seria uma decepção muito grande. Você apostaria, Cadu, suas fazendas em Cruzeiro Atlético? Não, agora ficou mais fácil apostar, então, né? Aposta. O jogo, o Atlético vai ser campeão. Eu não sei com qual resultado, mas eu acho que o Cruzeiro não consegue... Olha aí, o Cadu não ficou em cima do muro. Está dizendo aqui que o Atlético será campeão. Alexandre Simões, quem será o campeão mineiro? Ô, Everton, muito antes de começar a decisão, eu já tinha postado no meu blog que o favoritismo era todo atleticano. Agora então não dá nem para... Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é exaltado, tudo, mas eu acho que
o Diego Tardelli, o que ele está fazendo no Atlético, é o que é de mais moderno no futebol brasileiro em termos táticos ultimamente, entendeu? Eu acho que o Atlético sofreu muito no retorno do ano passado do Brasileiro, pela ausência do Danilinho, e eu acho que o Diego Tardelli voltou não só fazendo a função do Danilinho, mas com muito mais qualidade e muito mais chegada na frente. Então, eu acho que o Tardelli talvez tenha sido o grande injustiçado, inclusive dessa lista do Filipão. Eu acho que o que ele está fazendo no futebol brasileiro esse ano o nome dele aqui. É fenomenal. Todo mundo falou do Ronaldinho, eu falei que eu levaria os dois. Ele está jogando mais que o Bernardo, aliás. Muito mais do que o Bernardo. Mas eu levaria os três. Eu levaria os três e o Fred lá na frente ficaria ótimo. Com essa marcação, e a gente acredita que deve ser diferente no domingo, para cima do Ronaldinho Gaúcho, o Tardelli ficaria mais tranquilo para trabalhar? Você acha que as bolas passariam mais pelos pés do Tardelli? Ele ficou muito tranquilo no primeiro jogo. Acho que não vai mudar muita coisa no que o Tardelli tem feito, não, viu, Everton? Acredito que, claro, as atenções do Ronaldinho Gaúcho, pelo que ele fez no jogo na Arena Independência, ela vai ser maior, elas vão ser maiores. Agora, o Tardelli, acredito que essa questão do Ronaldinho não vai influenciar tanto na questão do Tardelli, não. Acho que é mais a questão do Ronaldinho. Vou te preservar do palpite. Não, eu posso opinar também, não tem problema. Você não tem problema? Não. Então, por favor, olhe para aquela câmera, a câmera da verdade, e diga. Acredito que... Aliás, precisa fazer a barbinha. Exatamente. Sei, Cadu, vou te contar. Sabia que ia sobrar para mim. Meu Deus do céu. Mas pelo menos o cabelo tá cortado, né? Você quer falar que o dele não? Não, mas eu não dei a entender nada. Olha para aquela câmera 2 lá e fala, então. Com o placar feito no primeiro jogo, o Atlético está com as duas mãos e o corpo inteiro na taça. Acredito por isso que será o campeão. Agora, do então, jogo... o Cruzeiro não deve nem entrar em campo, Claro que tem que as duas mãos e o corpo inteiro. Tem que honrar, ué. Tem que ir lá e vencer a partida. É o mínimo que o torcedor do Cruzeiro espera depois de sofrer 3-0 na Arena Independência e aí no Mineirão ganhar o jogo. É o mínimo. E aí o título virá por consequência, se conseguir achar ali, até vamos supor uns 30 minutos do segundo tempo, um placar de 2-0. Agora tem que ir para vencer o jogo. É isso que o torcedor do Cruzeiro espera. Mas acredito que título está muito mais nas mãos do Atlético. Olha aqui, ontem no programa... Fala, Cadu. Rapidinho, só aproveitar o gancho do Tardelli aqui. Quando ele chegou, todo mundo ficou com aquele papo de que demoraria para se adaptar ao futebol brasileiro, sobretudo porque lá no chamado mundo árabe, fisicamente, a demanda é muito pequena. Os jogadores não têm tanto desgaste, não têm um preparo muito apurado. Ele não só está jogando bem, como fisicamente ele está muito melhor do que o pessoal que estava aqui. É incrível, é exatamente o contrário. Essa função que ele exerce, que é super moderna, como o Alexandre falou, demanda que ele corra muito. Ele vai e volta, vai e volta. Toda hora você vê um carequinha no jogo do Galo ali aparecendo do nada, é ele correndo com uma velocidade incrível. Então, surpreendeu nisso aí. Ele não só está jogando bem, como fisicamente, vindo do mundo árabe, está com um preparo físico incrível. Muito bem, daqui a pouco eu quero perguntar ao Cadu se o preparo físico do Cruzeiro não está bom. Ontem no programa trouxemos a informação da possibilidade do meia Montijo, hoje no Santos, ser envolvido em uma negociação e vir para o Atlético. O técnico Cuca se disse surpreso ao ser indagado sobre o assunto. Para mim é novidade isso, eu não tenho nem como te responder porque nem maturei essa ideia que você falou. Para mim é novidade, eu não sei. O Montijo está lá, tem uma decisão no final de semana, né? E estão mobilizados para a decisão. Não quero de forma alguma atrapalhar alguém, de forma alguma, não sei. E falar em suposição também não adianta, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui, cada um e a gente está satisfeito aqui com o que a gente tem aqui. Muito bem, tá aí então, hein? Será que existe essa possibilidade, hein? Será? Você acha que tem clima, Alexandre? Caso isso aconteça para o Montijo vir jogar no Atlético? Olha, Everton, eu acho que clima teria. Você acha que não vai acontecer? Não é que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Cuca conseguiu armar um esquema que está bem claro para todo mundo, né? E o que aparece aí é que talvez o Bernardo possa sair. Eu acho que o Montijo não consegue exercer a função que o Bernardo exerce hoje. O Montijo, aliás, que ano passado ele já fez uma temporada muito ruim no Cruzeiro e não está conseguindo jogar no Santos, né? E por problemas justamente físicos. E as funções que o Bernardo e o Tardelli exercem, elas exigem uma entrega física absurda. Então, o Montijo, se viesse, seria para ser reserva do Ronaldinho Gaúcho, porque eu não vejo outro lugar que ele possa jogar no Atlético, a não ser exercendo a função que o Ronaldinho Gaúcho. Tá lá na coxa esquerda, que deu muito trabalho aqui também no Cruzeiro, né? Essa coxa do Montijo aí sempre dando problema. O Cadu disse exatamente isso ontem, né, Cadu? Que ele não teria lugar nesse time, até porque só se fosse no lugar do Ronaldinho. É isso aí. Hoje ele não seria titular na posição de ninguém. E todo mundo já especula, e se o Bernard sair? Aí até tecnicamente poderia se aproximar. Hoje é inferior ao Bernard, mas poderia ser
aproximar. Mas aí tem essa questão tática que o Alexandre falou. Teria que mudar um esquema que não é recomendável que se mude agora, porque está dando muito certo, é o grande segredo do Galo. Eu não acredito muito nessa possibilidade desse negócio não, viu? Eu não acredito nada, até pelo dinheiro, investimento que o Santos fez eu no também acho que não vai sair barato. Mas a gente não sabe que o Atlético poderia, de repente, apresentar como proposta, né? Guilherme, André, Berola... Mas o André ele já está mal cotado no próprio Santos, porque o André está dando ontem, dó no Santos. O Maluf disse ele aqui tá jogando muito que mal. o Vasco queria. É só tipo o Vasco que é o André, esse tipo de time aí que está nessa maré péssima, porque o André, quem acompanha os jogos completos, não só os melhores momentos, porque ele não está fazendo gol, mas não é só isso. Ele não consegue dominar a bola, ele não corre, dá na canela. Tá dando dó o André. Olha aqui, vamos voltar a falar da decisão do Campeonato Mineiro. Segundo o artilheiro do Cruzeiro, aliás, vamos com calma. O centroavante Borges, o momento é de falar menos e trabalhar muito mais. Vamos acompanhar a reportagem aí. Ele voltou à sala de imprensa da Toca da Raposa. Borges pediu para não falar com os jornalistas na semana passada por causa de problemas pessoais. Na semana passada eu tinha conversado com o Bruno, até pedi para que ele pudesse passar para vocês, que naquele momento eu não estaria legal para falar, por algumas coisas que tinha acontecido, no qual eu não queria externar. E por isso eu falei para ele que na outra semana eu falaria e por isso eu estou aqui. Borges voltou à sala de imprensa, mas economizou nas palavras, o que não é muito comum. Eu vou tentar resumir de uma forma mais simples para você. É momento da gente falar pouco e procurar fazer no dia a dia para que no dentro de campo a gente consiga a vitória. Até quando o assunto foi a artilharia do Campeonato Mineiro, Borges poupou nas palavras. Meu objetivo maior é o título. A artilharia ela é consequência. Vice-artilheiro do estadual com 6 gols, Borges foi muito bem marcado no último clássico. Não conseguiu sequer uma finalização. Como centroavante, eu acho que a gente tem que analisar o posicionamento. Eu até vi um comentário que eu estava preso na marcação. Claro, tinha 2 jogadores me marcando, só se eu fosse um elástico para poder passar por 2. Então a gente tem que ter uma visão tática daquilo que é para ser feita dentro de campo. Eu, como centroavante, eu sempre aprendi com os treinadores que eu trabalhei. Quando você joga como referência, quanto mais você sair da área, mais você embola o meio de campo, porque ficam geralmente 2 jogadores na tua marcação. E eu acho que não é momento de falar de setor individualmente, eu acho que no contexto. E para reverter a situação complicada, o jogador de 33 anos aposta na própria experiência. Já passei por momentos tão mais difíceis e a gente conseguiu dar a volta por cima. É bom, isso é bom para vocês, jornalistas. Futebol tem muitas surpresas e quem sabe possa acontecer uma nova domingo. Olha aqui, ó, é mais ou menos... o Cruzeiro vai ter que fazer domingo. Melhorou, né? O Cruzeiro vai ter que fazer domingo lá contra o Atlético, hein? A vestir a máscara do Homem de Ferro. Aliás, você já pensou que os dias do seu filho, eles podem ser pura diversão? É claro, né? É claro, é óbvio. Então, vou te fazer uma proposta que parece até brincadeira de criança. A Claro TV, deixa eu tirar aqui, porque senão o pessoal vai acreditar que eu sou, de fato, o Homem de Ferro. O físico é de super-herói, claro. Você já viu um super-herói magro? Eu nunca vi. A Claro TV é a TV por assinatura para toda a família. Diversão, esporte, seriados, filmes e muito desenho animado em mais de 90 canais com qualidade de som e qualidade de imagem também digital. Uma promoção, aliás, uma programação diferenciada que ensina, estimula e apresenta um novo mundo, claro. E o melhor, sabe quanto? Sabe quanto você paga? R$ 39,90 por mês. Com um precinho desses, ter televisão de qualidade é mole, não é? Aproveite a promoção, assine já e ganhe instalação grátis e mais 3 canais Telecine durante 90 dias. É diversão garantida para toda a família. E a partir de agora, preste atenção, Bob Esponja, Ben 10, Homem de Ferro e o Mundo Mágico da Disney vão alegrar os dias da criançada. As férias estão aí, hein? Ligue para 3003-9033. Para aí, deixa eu só dar um recado para a meninada que está ligada aqui nos Donos da Bola. Você que é criança e que quer assistir os desenhos, quer assistir o Homem de Ferro, chore, dê birra aí para sua mãe, para seu pai. Não almoce, não jante, faça greve de fome, não vá à escola, brigue muito, grite, né? Mas minha filha não, lá em casa se fizer isso, o pai briga com você, hein? 3003-9033, R$ 39,90 por mês, sua televisão, mas não deixe de fazer pirraça, hein? Vai ter uma programação com gostinho de infância. Assine já a Claro TV. Não, criançada, preste atenção, é birra mesmo, não almoce, não vá à escola.
bola, tire nota vermelha, enquanto o papai e a mamãe não compraram. Claro TV, não siga meus conselhos, não, senão é uma coisa aí que não compra mesmo. 3003-9033, 3003-9033. Vamos pro intervalo então, rapidamente, 2 minutinhos só. Se você mudar de canal, principalmente você aí, criança, se você mudar de canal, seu pai não vai comprar Claro TV. Fique por aí, a gente volta em 2 minutos. Até já.